Obrigado. Vamos ler a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 26, a partir do versículo 7. Primeiro Samuel, capítulo 26. Se vocês acharam, eu vou ler. Vieram, pois, Davi e Absai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Absai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Absai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Por que veio um do povo para destruir o rei, teu senhor? Não é bom isto que fizeste, tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardaste a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Então reconheceu Saul a voz de Davi, disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se não, os filhos dos homens malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz aos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e leve-a. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. Depois que eu recebi a salvação, eu fiquei no seminário quando eu aprendi a Bíblia, e depois eu fui para Cocton, Jampali. E quando eu estava no exército, em Kimchon, eu me lembrei um pouco desses momentos, daquele tempo. Naquele tempo, eu tive muita dificuldade quando eu estava em Apocton, quando eu estava em Champali, no exército eu também tive bastante dificuldade, mas quando eu penso agora, mas em nenhum momento nessa dificuldade Deus me deixou, não me protegeu.
uma coisa que ainda é bem clara na minha mente, né? Quando eu saí do exército, eu saindo da base de comunicação, eu tive que pensamento. Se esse Deus estiver comigo, mesmo vivendo sozinho no deserto do Saara, eu posso viver. Mesmo que eu vá para a Coreia do Norte, eu posso viver. 1960 e quando surgiu um problema na casa do presidente, naquele tempo, um pouco antes de eu sair do exército, então era de 65, depois de 3 anos então, uma semana de folga, aí tinha vezes que uma semana ou 5 dias tinha de folga para despachar outros soldados para saírem, né? E assim, o exército deu bastante tempo e 52 turmas do exército saíram. E como eu fui no último dia, então eu saí do exército 2 meses antes do que qualquer outra pessoa, né, poderia sair. No exército, eles me deram um apelido, né, de um homem muito sortudo. Até para sair do exército, eu tive muita sorte, né? E aí eu tinha que me esperar para sair do exército. E eu não dormia junto com os outros soldados, eu dormia junto com na capelaria, né, na capela daquela base, e todos os meus colegas roubaram minha arma, minha luva, meu uniforme, roubaram tudo que eu usava no exército. Então, se um soldado raso roubar as coisas de um superior, nossa, isso é muito grave, né? Então eu, acreditando em Jesus Cristo, eu não podia fazer isso, né? Roubar dos outros. Faltavam alguns dias para eu sair, e aí o responsável, ele falou para mim, né? Você não vai pagar, você não vai repor as coisas que você levou da base, mas eu somente poderia devolver se eu tivesse alguma coisa dessas. Eu não tinha nada, não podia devolver nada. E à noite eu entrava na sala de culto e ficava orando. Naquele tempo, vivendo como soldado, sempre Deus estava no meu coração. Qualquer dificuldade que tivesse, eu podia olhar e esperar em Deus. E eu tinha o coração de que Deus ia me responder. E Deus, ele sempre trabalharia. Então, por 3 anos vivendo no exército, eu pude ter muita felicidade. No exército, eu era soldado raso e depois eu fui recebendo outros treinamentos. Então, era a parte mais difícil, né? A parte que eu vivia como soldado raso, né? Mas o meu coração não estava na situação, estava em Deus. Por mais que eu possa ter abundância, mesmo que eu possa ser muito inteligente, ter tudo, mas eu posso viver cada dia dentro do sofrimento. E mesmo que você tenha muita dificuldade, tenha um vazio, mas se o Senhor estiver claramente vívido dentro de você, todo medo, toda tristeza que você tiver, Ele vai expulsar. E assim, você pode viver, você não tem como não viver dentro da gratidão, da felicidade, da paz. Eu, dentro da sala de culto, todas as noites eu orava. Normalmente, 10 horas da noite, todo mundo dormia. Eu trancava a porta e começava a gritar. Senhor Deus, eu vou sair do exército, então me conduz. E aí, por último,
Eu tenho que devolver os materiais do exército, mas eu não tenho nada. Eu tenho que ter para poder devolver. Deus, até agora o Senhor me ajudou nessa vida de soldado, mas eu tenho que devolver, mas eu não tenho nada. E é o último momento agora. Até isso eu espero que o Senhor me ajude. Eu orei assim. Mas diante de eu sair do exército, né? Como não tinha capelão, como não tinha ninguém que cuidasse da igreja lá, o responsável o sargento ele falou que era para esperar porque ele ia mandar um capelão, né? Na verdade, eu não queria que mandasse, né? Porque eu podia se empregar à vontade. Mas quase eu saindo e daí esse capelão entrou. Então ele ficou uns 10 dias comigo. E assim eu saí do exército, da base. Um dia, esse capelão, ele olhou para mim e falou, soldado Park, você já devolveu os materiais da base? E ele tinha um sotaque bem forte de Chungcheong, né? E eu falei, sim, já tem tudo preparado. E esse pastor, ele pegou no bolso, ele tirou um dinheiro e me deu 2.300 wons. E ele falou, você pega e usa esse dinheiro para devolver o material. Aí eu falei, não, pastor, não tem problema. Aí ele falou, não, eu tô falando para você receber. Pastor, não tem problema. Eu tô falando para você receber. Pastor, eu vou receber com gratidão. E eu recebi. E aí, eu falei para um soldado, você sabe, mas como eu estava aqui na igreja, eles levaram todos os meus materiais, né? Então, você pega esse dinheiro e resolve tudo, né? Por mim. E daí, ele pôde resolver. Por isso, eu pude sair do exército. Então, antes de eu sair do exército, eu pensei, como é que aquele capelão sabia que eu não tinha como devolver o material? Ele, 5:30 da tarde, ele ia embora para casa. Será que ele escutou à noite eu orando? Eu ainda não consegui solucionar esse problema, né? Eu não sei o que foi. Mas Deus sempre estava comigo. Então, vivendo a nossa vida, sabe o que eu agradeço? Estando no exército, eu tive dificuldades, teve coisas que eu não pude aguentar. Vivendo em Kimcheon, eu tive problema da casa, eu precisei de dinheiro. Mas, até agora, nenhuma vez eu falei para nenhum ser humano, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso. Eu nunca demonstrei. Eu tive momentos difíceis. Mas Deus, Ele sempre estava comigo e me protegeu e me ajudou. Quando estava difícil, eu olhar para o céu, ou se eu olhasse para a terra, abaixasse a cabeça e olhasse para a terra, Deus está comigo e está me conduzindo. Pessoal, depois que a gente nasceu de novo, a gente fala muito sobre o perdão dos pecados. Se receber o perdão dos pecados, pode ir para o céu. É verdade, se a gente tiver pecado, a gente não pode ir para o céu. Mas em Isaías 59 está escrito o quê? Não é que a mão do Senhor é curta para não poder... Não é que ele é surdo para não ouvir, mas é porque a vossa iniquidade faz separação entre vós e os seus pecados fazem com que ele não possa ouvir sua oração.
O pecado está fechando, bloqueando o nosso coração do de Deus. Por isso, a gente tem que receber o perdão dos pecados. É importante a gente receber o perdão dos pecados, mas depois que a gente recebe o perdão dos pecados, o nosso coração tem que se unificar com Deus. Então, o nosso coração tem que chegar nesse estado, nesse nível. Porque o nosso pecado foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando os olhos de Deus nos enxergam, o nosso pecado é limpo, é lavado, porque Deus não vê nosso pecado. Deus, ele nunca olha para a sua imagem, independente de quem seja. Deus não está de coração fechado. Deus, ele não está bloqueado para ninguém. Mas qual é o problema? O nosso pensamento a gente precisa de que fé? Acho que Deus não me ama. Se eu orar, Deus não vai me escutar. Eu cometi pecado. Eu vivi de forma escura. Deus não vai trabalhar em mim. Porque a gente tem esse tipo de coração. Pela fé em Deus, o nosso coração fica mais fraco, porque esse coração fica fraco, então Deus não pode entrar e trabalhar em mim. Quando a gente vê Levítico, capítulo 14, está falando sobre os leprosos. Quando a gente vê em Levítico, capítulo 14, fala sobre o leproso ser imundo. Como ele pode se tornar limpo. Como é que ele tem que... Primeiro, ou ele tomou remédio, ou o que ele fez. Vamos supor, ele foi limpo da sua lepra. Se ele foi limpo da sua lepra... agora eu fui limpo, agora eu sou santo, eu estou limpo. Então, ele vai falar assim, né? Então, se ele machucou a perna ou tem uma doença na perna, então ele pode ter liberdade, mas o leproso não pode ser assim. Por mais que ele seja lavado limpidamente, primeiro ele tem que ser reconhecido dessa forma pelo sacerdote. E depois, o leproso... ele tem que fazer um sacrifício. Então, a pessoa que falou que foi purificada, foi curada da lepra, então, diante de Deus, ela tem que fazer um sacrifício para poder, assim, Deus reconhecer que ela foi curada da lepra. Então, ela se tornar um coração como o de Deus. E assim, Deus começa a trabalhar. Hoje de manhã... uma coisa que eu quero falar, vivendo as suas vidas, vocês têm dificuldades, têm sofrimento, têm angústia. Então, a cada momento que acontece isso, Deus, por que o Senhor não está me ajudando? Deus, por favor, me ajude. Então, surge esse tipo de coração dentro de nós. E aí a gente começa a orar diante de Deus. Deus, eu tenho esse problema. Deus, eu tenho essa dificuldade. A gente ora diante de Deus. E depois que a gente ora, qual é o coração que a gente tem? Será que Deus me escutou? Surge esse tipo de coração. Então, quando a gente sabe exatamente a palavra de Deus e o coração de Deus... Deus, ele trabalha na nossa vida. Mas quando a gente vê, eu oro diante de Deus, mas ultimamente eu estou brigando com meu marido. Será que Deus vai trabalhar? Eu não li a Bíblia. Será que Deus vai trabalhar? Eu não estou orando. Será que Deus vai escutar? Eu não estou sendo fiel, sincero. Então, assim...
Quando eu tenho dificuldade ou um problema, se surgir a fé de que Deus está comigo e Ele vai trabalhar, conforme essa fé, Deus pode trabalhar. Mas no meu coração, parece que Deus não vai me ajudar. Quando surge esse tipo de coração, a gente não consegue orar pela fé, com fé. Então, assim, a partir desse momento, Deus não pode trabalhar em mim. Então, se eu estava com lepra e fui curado, se o sacerdote falar que eu fui curado, então eu posso ter certeza, né? E aí, sacrificando diante de Deus. Então, assim, eu sacrificando diante de Deus, Deus sabe, e assim, eu me torno um coração como o de Deus. Deus lhes ajuda. Vamos supor que vocês vão numa guerra. Eu não sei quando vocês vão morrer, quando muitas pessoas vão morrer. Sim, Deus vai me proteger. Eu recebi o perdão dos pecados. Deus vai me ajudar. Onde quer que eu vá, Deus vai me proteger. E eu ter esse tipo de coração. Ai, se eu morrer aqui, o que eu faço? Ai, eu sou o único filho dos meus pais. Ai, se eu morrer, o que eu faço? Ter esse tipo de coração é bem diferente. Por isso, vocês têm que frequentemente se encontrar com Deus. Através da Bíblia, vocês descobrindo o coração de Deus e acreditando nisso. Dentro desse coração de Deus, Deus, ele está vividamente, de uma forma surpreendente, trabalhando. Depois que eu saí do exército, eu falei que eu fui para Kimcheon, né? Eu não tinha 1 centavo. Então, eu tinha 3.500 won, que eu ganhei. Então, 3.500 wons, quando eu fui conseguir uma casa, eles estavam pedindo 70 mil won, né? Naquele tempo. E foi em 1964, né? Eu não tinha nenhum dinheiro. Aí eu falei, Deus, por favor, me dê dinheiro. E de uma forma surpreendente, eu me encontrei com o missionário Anderson. E conversando com ele, ele falou que queria viver comigo só por 1 ano. E ele trouxe $350. Vamos conseguir uma casa, né? Ele falou. E aí a gente conseguiu aquela casa e o missionário foi embora. E aquela casa que a gente alugou, aquele dono da casa, ele pegou o dinheiro e fugiu, né? Porque ele hipotecou a casa. E a gente estava sem casa naquele tempo e a gente estava tão perdido. E dentro do meu coração, eu pensei, será que Deus vai nos ajudar? E aí eu orei diante de Deus. Aí um dia Deus, ele falou, não somente ora, mas vai procurar uma casa também. E aí no começo, quando eu fui procurar, eu vi uma casa muito boa. Era uma casa de 200 mil won, né? Tipo $200. Aí depois de 3 meses, eu tava orando de novo, aí Deus perguntou, e o que você achou daquela casa? Ai, Deus, é bom, né? Mas eu acho que aquela casa já foi alugada. Mas quando eu fui, só tava as crianças e não tava o pai. Onde tá o pai? Fala que hoje à noite eu vou vir ver aquela casa, tá? Eu não tinha dinheiro. Mas eu tinha fé que Deus me daria aquela casa. Aí eu falei pro dono da casa. Eu sou servo de Deus. Eu vim para pregar o evangelho nessa cidade, mas um cidadão dessa cidade me prejudicou e ele passou a casa pro banco e fugiu. Então o banco tá mandando eu sair da casa, mas eu não tenho para onde ir, eu não tenho nem dinheiro. Mas eu orei diante de Deus.
E Deus me deu o coração de que ia me dar essa casa. Eu não tenho dinheiro. Se o Senhor quiser me dar, pode me dar. Eu falei assim para ele. Aquele dono, ele ficou por um bom momento de olhos fechados e ficou pensando. Ele estava pensando. E depois disso, até que enfim ele abriu a boca. Eu sou o ancião da igreja Tijá, que fica no centro da cidade. Deus, ele me deu essa boa casa aqui nessa cidade. Se o servo de Deus está falando o que quer usar, como é que eu vou impedir isso? Pode usar. Na minha vida, mesmo que eu fale a noite inteira, não vai ter como falar tudo isso. Porque vocês têm Deus. Deus, Jesus Cristo lavou os nossos pecados por nós. E Deus está vivo dentro de nós. Mas é porque o seu coração está distante do de Deus. Será que Deus vai me ajudar? Eu acho que Ele não vai me ajudar. Será que Ele vai escutar a minha oração? Não, Ele não vai. Será que Ele vai me abençoar? Não, eu acho que Ele não vai. Através dessa voz de Satanás, a gente não consegue ter uma fé exata em Deus. E mais do que a gente querer resolver esse problema através de Deus, parece que pelo método de Deus não vai dar certo. Parece que eu tenho que usar o meu método. Por isso que Deus não pode trabalhar fortemente na nossa vida. Pessoal, nós recebemos a salvação. Hoje de manhã o irmão veio testemunhar como recebeu a salvação. Pessoal, dentro da igreja, mesmo muitos ou poucos surgem testemunhos da salvação. E é tão bom quando vem testemunhos de salvação. Pessoal, todos vocês receberam a salvação. Teve um momento que vocês receberam a salvação? Então, quando vocês receberam a salvação, vocês ficaram tão felizes, vocês ficaram tão agradecidos, não é? Vocês tiveram tanta paz. Vocês receberam a salvação, vocês estão felizes. Vocês vão para o céu porque receberam o perdão dos pecados. Vocês ficam felizes como se tivessem ganho o mundo inteiro. Mas sabe qual é o problema? Porque vocês são seres humanos. Mesmo recebendo a salvação, mesmo que vocês vençam da cobiça, do pecado, mas tem vezes que você comete pecado, tem vezes que vocês erram. E nesse momento, vocês pensam que Deus vai lhes abandonar, Ele não vai trabalhar em vocês, e vocês acabam tendo esse tipo de coração. Então, dentro de vocês, independente do problema que eu me depare, eu acredito que Deus está vivo e trabalhando dentro de mim. Se vocês olharem para Deus e forem adiante, Deus com certeza vai trabalhar com poder dentro de vocês. Ele vai trabalhar. Essa vez, eu fui para Nova York e o pastor Arno falou. Todo ano a gente faz o cantata de Natal nos Estados Unidos. Esse ano a gente também, eles decidiram até fazer no Alaska, Anchorage. E por causa desse cantata, muitas pessoas recebem salvação. Embora nem todos se conectem à igreja, né? Mas a gente prega o evangelho e a gente fica tão feliz com isso.
E a gente tem 3 ônibus. Então, são mais de 100 pessoas só do Coral Gracias. Por causa da orquestra e também tem o staff. Tem vários carros. Então, precisa de 4 ônibus. E o pastor An, ele falou assim. Ele falou que comprou um ônibus usado. Lá nos Estados Unidos, um ônibus é uns $500 mil, $600 mil. Aqui na Coreia, a gente pensou que fosse $100 mil. E quando falaram que era 600 mil, quase desmaiei. E ano passado ele comprou um ônibus. Ele comprou por 350 mil. Como ele comprou? Ele foi lá na empresa de ônibus. Esse ônibus é um ônibus antigo, mas a gente nunca andou desse ônibus. Então, se você quiser comprar, a gente vende mais baratinho. Aí a gente fez o contrato pensando que era bom. Mas o funcionário tinha vendido aquele ônibus. E como outro funcionário tinha vendido aquele ônibus, já não tinha mais como dar aquele ônibus. Mas eles trabalhando, aí eles tiveram que ganhar um ônibus novo. Essa vez eles compraram por $100 mil o ônibus. É usado. Mas como você conseguiu comprar por $100 mil? Falou que correu 100 mil quilômetros, né? Mas é um carro quase novo, né? É novinho por fora. Quando eu ainda não andei, né, daquele carro. Mas os irmãos, eles trabalhando, sabe o que é interessante? Eles fazem o cantata lá nos Estados Unidos. E porque é muito gracioso, todo mundo quer ir. Mas tem que ter algum trabalho de staff ou outra coisa, senão não. Mas os irmãos jovens, eles todos tiraram carta para dirigir ônibus, né? Então a igreja de Nova York, todo mundo tem carteira para dirigir ônibus. Então essas pessoas fazendo trabalho, eles experimentam a Deus. E eles acreditam em Deus. E assim, a relação deles se aproximando com Deus. Deus vai ajudar, Deus vai nos ajudar também, Deus vai nos proteger. Começa a surgir esse tipo de coração. A gente, quando fez o acampamento em Benin, sabe o que a gente ficou assustado? O Hotel Almin falou que caiu uma peça e, nossa, imagina quantos quilos pesa aquilo, né? E eu escutei essa notícia de manhã, uma peça do palco, né? E eu fiquei tão assustado quando eu escutei essa notícia. Nossa, é tão pesado, como isso caiu? Sim, na África acontece essas coisas. Nossa, as pessoas devem ter se machucado. Sim, eu acho que machucou bastante. Aí quando eu vi, o irmão só estava tonto ali brincando. Irmão, não se machucou? Tudo bem. Passou tudo como uma luz só. Mas ele quase quebrou o pescoço. Então, eles fazendo esse tipo de trabalho. Realmente, quando vocês fazem o acampamento uma vez, de 10, 10, de 100, 100, de 1000, 1000, surge um monte de problema. Desde do clima, também acidente de carro, surge um monte de problema.
Por isso, se for para começar só o trabalho, ai, como é que a gente vai fazer isso? A gente fica sempre pensando, né, dessa forma. Pessoal, fazendo o trabalho, a gente fica muito agradecido de Deus nos ajudar. Quando a gente fez conferência na igreja de Incheon, quando eu estava lá em Incheon, teve um fórum dos ministros da educação mundial. E alguns ministros que nós conhecíamos estavam ali. E os irmãos se encontraram com eles. E era o momento de acabar esse fórum, né? Mas quando o pastor Park falou para eles virem para a igreja, né, de Incheon, daí eles falaram que também queriam vir, porque eles não tinham o que fazer. Ah, pode vir. Veio um monte de ministro. E eles que vieram, a gente de Lesoto, Kiribati, esses ministros se conectaram naquele tempo. E eles vieram, participaram do culto da manhã, e a gente comeu, e a igreja de Incheon, eles prepararam comida para eles e pregamos o evangelho para eles. Ah, agora eu sei porque Deus nos mandou para cá, eles falaram. E depois, quando teve acampamento, eles vieram de novo. Essa vez, Lesoto, Kiribati, esses países novos, abrindo as suas portas, eles pediram, vem fazer a palestra do mundo do coração na nossa igreja, no nosso país. Eles deram terra, um monte de gente deu terra pra gente. E ontem eu fui pros Estados Unidos, falaram que eles iam dar terreno pra gente no Paraguai, no Peru. Eu não consigo nem me lembrar de quanto terreno a gente tem. Porque Deus está fazendo esse trabalho. Pessoal, mas nós... A relação de amizade que vocês têm com seus amigos. Ou se não a relação com os seus colegas da família, ou com a família, com os seus colegas, o trabalho. Embora isso também se torne uma relação, mas porque a gente não enxerga Deus e parece tudo muito vago. Então, como eu não oro, eu não tenho muita relação com Deus. Então, embora eu ore para Deus, porque eu não consigo descobrir o coração de Deus, mesmo que eu tenha dificuldade, será que Deus vai me ajudar ou não? Porque eu tenho dúvida nisso, eu não consigo seguir pela fé adiante. Então, em outras palavras, em 2 Reis capítulo 16, então os soldados eles vieram da Síria, foram atacar, e eles falaram, Senhor, os soldados da Síria estão vindo nos atacar, então você tem que se preparar. Então, escutando que eles iam vir, o rei de Israel, ele preparou um monte de pedra para destruir, né? E a cada momento, Israel vencia a guerra. Então, isso acontecendo 1, 2, 10 vezes acontecendo isso, o rei, ele não passou reto, né? Ele chamou o homem de Deus. A outra vez, se você não tivesse nos falado, com certeza a gente teria perdido para os sírios. Mas eu agradeço muito que você falou. Daqui para frente também nos ajude. E independente de quando quer que seja, você pode vir falar conosco. Esses soldados falaram, olhem, o servo de Deus vai vir.
Então, você, independente de quando for, fale para eles virem falar comigo. Então, eles tinham que ter uma relação, o homem de Deus e o rei tinham que ter essa relação de livre acesso. Então, se o rei tivesse próximo do servo, então podia chamar quando quer que fosse. E esse problema, como que a gente faz? Por que surgiu esse problema? Então, ele tinha que ter esse tipo de relacionamento. Mas o rei de Israel, ele bloqueou um monte de vezes o ataque dos sírios, né? Mas ele não tinha relação nenhuma com Deus, com o servo de Deus. E quando a gente vê no final, a Síria atacou o povo de Israel. E Israel não conseguiu bloquear isso. E assim, eles ficaram presos dentro da cidade, comeram seus filhos, comeram a cabeça de jumento e começaram a morrer de fome. E assim o rei, olha aqui, cadê o homem de Deus? Traz ele, olha essa dificuldade que a gente está tendo. Pergunta para ele como é que a gente tem que fazer. Mesmo tendo receber graça de Deus, ele não recebeu continuamente condução de Deus. Pessoal, isso não é outra história, mas é a nossa história. Pessoal, Deus ama vocês. Mas vocês não precisam de Deus, porque vocês estão ocupados se divertindo no mundo. Mas quando tem uma dificuldade, será que Deus vai me escutar? Porque vocês não têm relação nenhuma com Deus, porque vocês não conhecem o coração de Deus. Mesmo que eu ore, será que Deus vai me escutar? Vocês não têm certeza disso. Por isso, vivendo a vida espiritual, recebi o perdão dos pecados. Deus não deseja isso. Os sírios começaram continuamente a atacar. E o homem de Deus bloqueava isso. Vem por aqui. Essa vez vai atacar por aqui. Imagina quão gratificante é isso. Se o homem de Deus não tivesse feito isso, eles teriam recebido maldição. Mas chamando o servo de Deus, homem de Deus, se você não tivesse falado, como a gente teria vivido? Muito obrigado. Muito obrigado ao Senhor, muito obrigado ao servo de Deus, homem de Deus. Por favor, que o Senhor faça com que a gente perceba a nossa fraqueza. Por favor, que o Senhor nos conduza. Quando quer que seja, pode vir. Se tivesse esse tipo de relação. Tudo que Deus bloqueou até agora. Por que Deus não está falando com a gente? Pergunta, chama. Homem de Deus, o Senhor bloqueou até agora. Por que o Senhor não está trabalhando? Então, Deus queria que ele tivesse mais relação, que tivesse o mesmo coração. Mesmo tendo recebido graça de Deus, ele não tinha relação nenhuma com Deus. Por isso, quando veio, eles comeram os seus filhos, porque eles estavam vivendo assim. Então, eles queriam matar o servo de Deus. Para aquela pessoa que ele tinha que agradecer a Deus. Como é que estava vivendo? A igreja de Canaã tem igreja, tem ancião. Então nós nos reunimos, nós temos não somente comunhão, mas dentro do nosso coração, nós temos que aumentar a fé, a gente tem que juntar essa fé em Deus, a gente tem que acumular, acreditar em Deus, a fé em Deus. Hoje a gente leu sobre Saul.
Tem muitas coisas que nos doem o coração aqui, a gente pode ver. Quando a gente lê o final de 1 Samuel, a gente pode ver que Saul acabou morrendo, recebendo maldição. O Jonatas morreu, ele morreu, Malquissua morreu, e Saul com os filhos dele, lá no monte de Gilboa, ele foi morto. Por que aconteceu isso? Quando Saul pecou contra Deus, Deus deu várias vezes oportunidade para Saul se arrepender do pecado que ele cometeu. E Saul, ele se arrependeu. Quando Saul cometeu o pecado, Deus deu oportunidade para ele se arrepender. Mas um dia, ele queria matar Davi porque Deus ia estabelecê-lo rei. E 3 mil pessoas foram lá para pegar o Davi. Mas ali tinha uma caverna. E Saul foi ali aliviar o ventre e Davi estava ali dentro. E daí os servos de Davi falaram o quê? Foi Deus quem nos entregou ele na mão. Vamos matar a Saul. Mas Davi falou, não mata, só corta um pedaço da roupa dele. E ele saiu da caverna. Saindo da caverna, o Davi saiu também atrás e ficou gritando, Senhor meu pai, o Senhor Deus hoje te entregou nas minhas mãos. E os meus servos falaram para eu te matar, mas eu sei que Deus não se agrada que a gente mate o ungido de Deus. Mas eu não te matei, Senhor. E Saul ficou chorando ali. Davi, meu filho, você está certo. Você está certo. Eu queria te matar, mas você me salvou. Realmente eu estou errado. E Saul, ele se arrependeu. Vocês vivendo, vocês confessam sua vida errada, mas sabe o que é importante? No seu arrependimento, não tem que acabar somente no arrependimento. Não é que ele tinha que pensar, eu fui curado da minha lepra, o leproso. Ele tinha que ir para diante de Deus e depois que tivesse certeza, ele tinha que oferecer sacrifício diante de Deus. Tinha que receber a resposta exata da boca de Deus. Vocês querem parar de beber, vocês querem parar de fumar. Deus, por favor, faça com que eu pare de fumar. Então vocês se esforçam. Mas a maioria das pessoas, para parar de beber com o meu esforço e parar de beber com a força de Deus é completamente diferente. Eu já falei várias vezes do irmão Shinnon Sop. Ele tinha que parar de beber, mas quando ele acreditou em Deus, ele parou de beber em 1 hora. Então, assim como Saul, vocês fazendo o trabalho, tem briga de casal, tem momento que você fica com ódio, que você faz maldade. Tem momentos que acontece isso. Mas, pessoal, o Saul aqui, o que ele fez? Ele percebeu, ele confessou o seu erro. E por mais que ele confessasse, porque eu sou fraco. Então se Satanás o arrastasse, ele ia de novo. Ele ia de novo ser arrastado por Satanás. Saul, ele confessou. Mas, de novo, ele foi matar a Davi. Continuamente estava indo, mesmo clamando e confessando. Se arrependendo. E um dia, Davi estava na caverna e ali na cabeceira tinha
tinha uma espada e uma bilha de água, né? E nenhum soldado acordou. E se ele tivesse, o Davi, ele falou, o servo de Davi falou que Deus entregou na mão, que era só matar que ia acabar. E aí ele pegou e foi embora. Foi para bem longe e Davi gritou. É isso que nós lemos hoje. Entenderam? Vamos ler aqui. Versículo 9. Davi, porém, respondeu a Absai, não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? 10, acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. O seu dia chegará em que morra ou em que, descendo a batalha, seja morto. 11, o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. 13. Tendo Davi passado do outro lado, pôs-se no cimo do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo, não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse, quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner, porventura não és homem, e quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor, porque veio do povo para destruir o rei teu senhor? Não é bom isto que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, e vós que não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor, vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. 17. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse, não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi, sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais, por que persegues o meu senhor, ainda seu servo? Pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo, se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares, porém, se não, os filhos dos homens malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como dizendo, vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul, pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Então no versículo 21... Saul, ele confessou que ele queria matar Davi. Ele confessou. Mas essa confissão é o esforço dele. Ele não confessou pela boca de Deus. Por isso, pelo coração de Deus. Então, o espírito mal, quando quer que seja, ele queria arrastar Davi, ele queria levar Davi continuamente. Então nós, pessoal, nós temos o Deus vivo. Entenderam? Por isso, se vocês cometeram algum pecado, Deus, perdoe meu pecado. Não é só assim que você tem que fazer, mas você tem que ir para diante de Deus. Deus, eu cometi essa maldade. E Deus, por favor, que o Senhor resolva. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, eu acredito que isso já foi perdoado. Eu sou uma pessoa que somente posso cometer esse tipo de pecado, mas que o Senhor me proteja. E não mais pelo meu pensamento, mas pelo coração de Deus, que o Senhor, através do Senhor, possa vencer esse pecado. Eu errei, eu não vou mais fazer isso. Então, com a oração do Saul, pelo desejo dele, pelo esforço dele, quando ele tentou dessa forma, então Satanás de novo, ele arrasta e leva. Então, não tem como
não ser arrastado por Satanás. Então vamos ler Salmos capítulo 51. Em Salmos capítulo 51, está escrito assim, quando Davi cometeu pecado, né? Vocês acharam? Versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então, Davi, ele cometeu pecado. Deus, eu não cumpri mais o teu mandamento. Não foi isso. Eu tenho de novo possibilidade de cometer pecado. Então, o meu coração, eu não posso vencer o pecado. Pelo meu coração, eu sou sempre mal. Pelo meu coração, eu sou sujo. O meu coração não consegue vencer as trevas, não consegue vencer o pecado. Por isso, o meu coração diante de Deus, a gente tem que falar, Deus, com esse coração somente posso cometer o pecado de novo, eu somente posso fazer maldade. Por isso, com o seu coração, que o Senhor possa preencher o meu coração com o coração do Senhor, para que assim eu não caia mais no pecado. Muitas pessoas, para não cair no pecado, elas se esforçam, elas ficam agoniadas, elas sofrem. E assim elas pensam que podem vencer o pecado. Não podem. De novo nós caímos no pecado. Por mais que a gente se esforce, a gente somente pode cair de novo no pecado e cair. Foi assim com Saul. Eu errei, agora eu não vou mais matar Davi. Mas Satanás, ele dava pensamento de novo e estava indo matar o Davi. E de novo, continuamente estava vivendo desse jeito. Se Saul pudesse se arrepender, esse arrependimento de Saul em si não é nada. Por mais que você se arrependa, mas se o espírito mal te arrastar, você somente pode ser arrastado pelo espírito mal, porque nós somos fracos. Então, Deus, que o Senhor me proteja do pecado. Eu não posso sair do pecado. Eu não tenho como vencer o pecado. Mas eu tenho que receber um coração de depender de Deus. Então, quando eu paro de beber, não pelo meu esforço, mas o Senhor Deus concedendo sua graça, a gente pode parar de beber. Pela graça de Deus, nós podemos vencer o pecado. Pela ajuda de Deus, quando Deus nos dá um novo coração, o nosso coração, mesmo a gente decidindo, a gente somente pode cair no pecado de novo, somente pode ser mal. Se a gente tiver exatamente essa separação, quando vocês cometerem pecado, vocês vão clamar diante de Deus. Deus, eu cometi esse pecado. Eu acredito que o Senhor lavou esse meu pecado. Por isso, essa pessoa, não é ela quem vai decidir. Não é Deus quem vai fazer por ela. Por isso, vocês... Quando a pessoa que se decide, ela vai cometer pecado de novo. Ser humano, Deus, eu não posso lavar o pecado, eu somente posso cair no pecado. Eu não tenho como não cair do pecado, Deus. Por isso,
Eu preciso depender de Deus. Deus tem que entrar no meu coração. Ele faz com que eu possa vencer o pecado dentro de mim. Cada vez que eu sou tentada pelo pecado, pelo coração de Deus, com a fé em Deus, Deus faça com que eu vença o pecado. Isso. Eu não posso cometer o pecado. Eu não posso cometer pecado. Eu não posso cometer pecado. Eu teve uma pessoa que antigamente ele apostou, fez tanto jogo de aposta que ele cortou a sua mão e a esposa perguntou: "Por que você fez isso, querido?" "É por causa dessa mão que eu fico jogando jogo de aposta." Mas mesmo assim, querido, você podia parar de jogar com a mão. E falou que por um mês eles foram felizes, esse casal. Aí depois de um mês o marido já não estava mais ali. Onde que está ele? E por mais que procurasse, não achava. Aí quando foi, ele estava colocando a carta no meio do dedo do pé. Ele estava jogando de novo. Isso é o zelo do ser humano. Amados irmãos da igreja de Gangnam, por acaso vocês pensam: por que essa pessoa vive sem separação? Tem que ter separação, mas pelo menos eu tenho zelo, eu tenho decisão no coração. Você também não acredite nessa sua decisão. O Saul, ele várias vezes, ele se arrependeu e pecou, e se arrependeu e pecou, assim como Saul. O Davi, ele cometeu pecado. Ele cometeu pecado, ele adulterou com a mulher de Urias, matou o marido dela, cometeu esse pecado medonho. Mas o Davi, depois que ele cometeu o pecado, eu não vou mais adulterar com mulher nenhuma, eu vou viver com uma venda nos olhos. Não foi assim que ele viveu. Deus, eu não posso vencer o pecado. Eu não posso vencer a tentação. O que Davi falou? Ele falou o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Com esse coração, com esse meu coração, não dá para vencer o pecado. Por isso, Deus tem que criar um novo coração dentro de mim, um coração puro com o Espírito de Deus. Com o Espírito de Deus, com o coração de Deus. Se eu vencer o pecado vai ser vencido. Posso vencer a tentação e posso viver uma vida clara. Mas vocês, depois que cometem pecado, vocês se decidem, vocês ficam: eu não vou mais pecar. Por mais que você se decida, por mais que você confesse, você se arrependa e de novo peca. E cada vez mais vocês se afastam de Deus, some a salvação, some também o coração de amar a Deus, some o coração de que Deus vai te ajudar, some o coração de que Deus vai te proteger. Depois que você recebe a salvação, se você não viver esse tipo de vida, a felicidade que você teve na salvação vai desaparecendo, você vai esfriando e você vai caindo no mundo e na cobiça. Deve ter muitas pessoas assim aqui, não é verdade? Um monte. Então, o que tem que fazer? Deus. Eu me decidi, eu quis, mas de novo, eu somente pude cometer pecado novamente. Agora, a minha decisão, eu não quero mais me esforçar. Eu vou acabar esse tipo de vida espiritual, Deus. Quando eu recebi o perdão dos pecados, o Senhor estava dentro de mim, não é? Então, o Senhor deu esperança, deu paz dentro de mim e felicidade. Esse Deus não está vivo dentro de mim?
Então, eu não vou mais me esforçar ou decidir que não vou mais cometer pecado, porque eu descobri que isso não dá certo. Agora, a cada momento, eu vou olhar para Deus. Eu não posso vencer o pecado. Eu não posso vencer a tentação. Mas, Senhor Deus, o Senhor vence a tentação. O Senhor vence o pecado. Depois que eu recebi o perdão dos pecados, o Senhor Deus está dentro de mim. E esse Deus, Ele preenche o meu coração com o seu coração puro e com o seu espírito. Por isso, o Senhor é que tem que fazer eu sair do pecado. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor me santificou. Então, vocês vão se aproximar de Deus. Quando vocês forem tentados pelo pecado, vocês vão olhar para Deus. Deus, eu não consigo vencer esse pecado, eu vou cair, eu vou desmaiar. Por isso, eu somente quero olhar para Deus, eu somente quero esperar no Senhor. Por isso, experimentando a Deus, eu posso me aproximar de Deus e sentindo que Ele está vivo dentro de mim. Deus vai me ajudar nisso. Ele também vai me ajudar nos filhos. Ele também vai me ajudar na velhice. Ele vai me ajudar também. Ele vai me abençoar. Vai surgir esse tipo de fé. E quando você passa pela dificuldade, desde então, com o novo coração, com fé, você pode viver uma vida adorando a Deus. Então, as pessoas, depois que recebem a salvação, elas lutam contra o pecado, e depois cometem pecado, e depois de novo. E aí esquece a alegria da salvação. E aí só começa a ter vida espiritual, assim, de religioso. Antigamente eu tinha felicidade de dar o meu corpo pelo evangelho, de dar meu dinheiro pelo evangelho, de dar a minha vida pelo evangelho. Mas agora, tudo centraliza em mim. E assim Satanás balança o nosso coração e assim ele bagunça a nossa vida espiritual, a fé. Por isso, mesmo que muitas pessoas recebam a salvação, tem uma bagunça na fé, confusão na fé. Por quê? Porque ela mesma quer fazer. Pessoal, pelo sangue de Jesus Cristo vocês receberam salvação, não foi? Agora, desde então, você não está mais sozinho. Você está junto com Deus. Em todas as coisas. Independente de como você sente, cada um sente de uma forma diferente. Mas se vocês receberam a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, todas as coisas, Deus está com vocês. Ontem à noite, lá em Nova York, a gente alugou um lugar ao ar livre bem grande. Ontem, anteontem, estava chovendo pouco a pouco e a gente viu na previsão do tempo que ia chover. E os irmãos estavam orando bastante. Até de manhã choveu. E à tarde deu umas gotinhas. Mas aí quando a gente começou, aí a gente começou com sol e depois teve até estrela no céu. No fim do evento. Deus está conosco e está nos ajudando. Quando eu vejo esse Deus, eu fico tão agradecido. Mas vocês ficam escutando a voz de Satanás continuamente. Mas se vocês enxergarem exatamente com seus olhos, vocês vão ver que quem recebe a salvação, Deus está com vocês e está trabalhando. Vocês vão poder ver Deus trabalhando na sua vida. Não vendo, acreditem. Mas se você recebeu salvação, somente acredite. E assim, quando vier a tentação do pecado, quando vier o pecado, vocês vão para diante de Deus e recebam graça, e recebam liberdade. E depois, quando forem de novo tentados pelo pecado, eu não posso vencer o pecado. Eu já fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo Jesus vive em mim. Quem é que tem que lutar? É o morto que tem que lutar ou é o vivo que tem que lutar? Já que eu morri e Jesus Cristo está vivo, ele tem que lutar. Se eu cair, é o Senhor que vai ter que se responsabilizar por mim. Entenderam? Dependam de Deus. Vençam o pecado, vençam o sofrimento, a angústia. Vençam a perseguição e a cada momento vocês têm que agradecer a Deus.
O rei de Israel, quando Síria atacava o povo de Israel, se ele pedisse para o profeta, então ia bloquear tudo. Aí não só bloqueando, vencendo, digam, ganhei. Mas se não fosse a pessoa de Deus, se a pessoa de Deus não tivesse me avisado, a gente teria fracassado dessa vez, o nosso país teria fracassado. Realmente, se Deus não tivesse nos protegido, a nossa vida espiritual ia estar uma bagunça. A gente somente poderia cair de novo no pecado. Eu somente poderia viver nas trevas. Deus, muito obrigado. Junto com Deus, como servo de Deus, se vocês tiverem essa conexão, e quanto mais próximo você estiver, qualquer problema que vocês tiverem, Deus vai me ajudar. Esse problema, Deus pode resolver. Essa doença, Deus resolve. Deus resolve o problema. Será que Deus não vai resolver isso? O que é que existe que Deus não possa resolver? Se vocês tiverem esse tipo de vida, vocês vão poder viver uma vida clara. E assim, vocês vão poder servir a Deus, vocês vão querer dar o seu tempo, o dinheiro, a vida para Deus, nada vai ser um desperdício. E assim, vocês tendo esse tipo de vida, isso é uma vida de cristão normal. Por acaso, dentre vocês aqui, depois que recebeu a salvação, se vocês estão com escuridão, com pecado e não sabem o que fazer, não simplesmente pensar, já recebeu salvação e deixa. Deus, eu tenho essa falta, eu tenho essa fraqueza, eu tenho esse pecado. Então conecte isso com a cruz. E pelo sangue de Jesus Cristo, eu acredito que foi lavado. E Deus, eu somente posso cair de novo no pecado. Eu não posso vencer o pecado. Mas Deus, por favor, que o Senhor possa me dar um coração puro. O Espírito Santo de Deus dentro de mim possa vencer. Eu acredito nisso. E assim a sua vida vai começar a ficar santa. Vocês já receberam a santificação. Então isso vai começar a aparecer na sua vida. A santidade que você recebeu de Jesus vai aparecer na sua vida e vai glorificar Jesus. E vocês vão se aproximar de Deus e vocês vão ser iluminados. E vocês vão ver Deus ajudando em tudo. Essa pessoa está junto com Deus. Essa pessoa é pessoa de Deus. Deus ajuda essa pessoa. Vocês acreditam e você pode acreditar em Deus também. E eu acredito que vocês vão ter uma vida abençoada. O Saul, ele se arrependeu, confessou, mas ele dependeu dele. Mas Davi, quando se arrependeu, ele dependeu de Deus. Eu somente tenho pecado, nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Por isso, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu somente posso cair no pecado, mas dentro de Deus, que o Senhor me proteja e me resgate do pecado. Todas as coisas que surgem na minha vida, que o Senhor me proteja, que o Senhor me lave. Eu acredito que o Senhor fará isso. E que através de Deus vocês vençam o pecado, vençam a tentação, que vocês vencem a tentação, que vocês vençam a fome, a dificuldade através de Deus. E assim Deus vai crescendo dentro de vocês. E assim eu acredito que vocês vão crescer como trabalhadores de Deus. Mais uma vez eu lhes falo. Não deixem a escuridão guardada, mas vão para diante de Deus. Diante do sangue de Jesus Cristo, acreditem que isso tudo já foi resolvido. E quando você cair no pecado, vocês não tentem sozinhos se esforçar para resolver. Mas se Deus lhes proteger, Deus vai fazer vocês vencerem. Para que você não caia no pecado. As pessoas que acreditam em Deus não acreditam no seu esforço, no seu zelo, no seu método, mas cada vez mais a vida vai mudando para depender de Deus. Acredita que Deus vai lhes ajudar e em todas as coisas. Vocês vão ver Deus trabalhando. Aquela pessoa, Deus está com ela. Eu ficando no exército por 3 anos, eu pude ver Deus junto comigo. Deus deseja isso de vocês, entenderam? Na sua família, no seu trabalho, nos seus vizinhos, qualquer pessoa que seja, onde quer que você vá. Se vocês viverem por Deus, Deus vai estar com vocês. E Deus vai ser abençoado. Eu acredito nisso. Até aqui.